Outro dia o cabeludo falou: não importa os motivos da guerra, a paz ainda é mais importante que eles. Essa frase vive nos cabelos encaracolados das bocas maravilhosas, mas se perdeu nos labirintos dos pensamentos poluídos pela falta de amor. Muita gente não ouviu porque não quis ouvir, eles estão surdos. Tanta gente se esqueceu que o amor só traz o bem, e a covardia é surda, que só ouve o que convém. Mas meu amigo, volte logo, vem olhar pelo meu povo. O amor é importante, vem dizer tudo de novo. Ela é um jeito da gente viver, não é só de consumir ou de produzir. Ela quer ser além disso, porque senão em vão também vai ser economia solidária, porque a gente sabe que o sistema capitalista ele exclui. Hoje a gente consegue incluir os feirantes na feira, daqui a pouquinho acaba o dinheiro do transporte, acaba os todos, estão excluídos de novo. Então a economia solidária quer ser além disso, além do comércio. E aí a gente tem que tomar cuidado com o que realmente a gente entende por economia solidária. Então, economia solidária não é geração direta, não é só isso. Ela não é comércio, venda e lucro. Não é concorrência e competição. Eu estou vendendo a minha jaca, o outro está vendendo a jaca, ele está vendendo a 3, eu vou botar o meu a 2,5 para vender primeiro. Então não é concorrência e nem competição. Não é responsabilidade social, porque muitas empresas fazem a responsabilidade social, deixa de pagar os impostos para aplicar em geração de trabalho e renda, de modo especial de grupos de mulheres, né? Então não é só isso. Também não é desenvolvimento, entre aspas, porque o desenvolvimento é aqui, entre aspas, entendido como aquilo que a monocultura da cana, a monocultura da soja, os nossos grandes representantes da sociedade acham que isso é desenvolvimento, mas isso é destruição, destruimento e não desenvolvimento. Porque o desenvolvimento entendido pelo capitalismo, um ganha e o planeta perde e todos perdem. Então, isoladamente não é economia solidária. Então, para a gente entender um pouco o que é economia solidária, a gente tem que entender o que é a palavra economia. Então, eco quer dizer casa, economia quer dizer normas. Então, economia é regras para cuidar da casa. Como que a gente administra a nossa casa? E economia e ecologia caminham juntos. Economia é a arte de cuidar da casa, é o jeito de gerir e administrar a casa. Ecologia é o estudo das relações que acontecem entre os elementos da casa comum, do planeta. Na nossa casa, quem é casado, antes de gastar, com certeza conversa com o marido para ver como administrar melhor. E na economia solidária, a gente casa a questão da ecologia junto. Como vamos produzir sem afetar o planeta? E aí entra aquela questão de que a vida está no centro. Na economia solidária, a vida tem que estar no centro. Eu não posso explorar a Manuela. E ao mesmo tempo eu não posso explorar o meio ambiente. Eu não vou cortar as árvores para fazer mesa e cadeira, acabando com a mata, fazendo Manuela trabalhar dia e noite para construir as cadeiras para mim entender. Isso não é economia solidária, isso é capitalista. Porque o capitalismo ele quer o lucro, não importa se ele tomou café hoje de manhã ou não, se ela está doente, ela tem que vir trabalhar, não tem hora. O capitalismo é assim, se ela não vem, ela perde o dia e pode ganhar a conta. A economia solidária coloca a vida no centro. Ela vai tentar fazer com que ele vai trabalhar naquilo que ela gosta de fazer bolo de banana, então ela vai ganhar a vida fazendo bolo
caso, a economia solidária, ela surgiu de trabalhadores contra o capitalismo, né? Mais ou menos isso. E a economia solidária é uma forma de produção, consumo e distribuição, né? Distribuição de riqueza que valoriza principalmente o ser humano. Não é isso? Por meio de associações, por meio de cooperativas. Não é isso? Tem a valorização é o ser humano. E a gente pode dizer que a economia solidária, ela nasceu por mundo. Porque os povos indígenas foram os primeiros a praticar a economia solidária e praticam ainda hoje, onde eles vivem nas aldeias, ainda vivem. O ser humano capitalista foi se tornando capitalista e consumista. Consumista, e quando a gente deseja mais do que pode, ganancioso, foi destruindo o meio ambiente e destruindo a vida do outro, para eu ter mais. Então a economia solidária é o contrário disso, ela quer a distribuição de renda. A partilha, né? Partilha. A partilha, ela quer valorizar a pessoa humana. É um princípio cristão, né? É. A partilha. Então, economia solidária envolve relação, pessoa a pessoa, como eu me relaciono com o Eliud, como eu me relaciono com o Giovanni, como que a gente consegue trabalhar junto. Às vezes eu produzo o meu doce de banana em casa, mas na hora de vender eu vou me unir com o Giovanni, com o Eliud, e a gente vai vender junto. O capitalismo não está nem ali no planeta, está destruindo cada vez mais, e a economia solidária quer se contrapor a isso. Ela quer cuidar do planeta, produzir o que é necessário e não o supérfluo. A pessoa ir ao trabalho, fazer aquilo que eu gosto, e o que eu faço com prazer, e não obrigada para ter que ganhar o pão de cada dia. Infelizmente, hoje a gente sabe que é difícil a gente fazer o que gosta, não é fácil, porque com um bolo de banana que eu gosto de fazer, nem sempre eu consigo sustentar a família, às vezes eu preciso de uma outra renda, mas ela tende a ter essa relação gostosa, pessoa amar o trabalho, amar o que faz. Produzir o necessário, consumir o que é o necessário, sem desperdiçar, sem extrair além do que a natureza pode produzir. Então a gente pode resumir que a economia solidária é o cuidado da casa comum, que é o planeta, de forma solidária. E não só uma proposta de venda, de produção, consumo, mas uma proposta de sociedade, onde a vida está no centro. E aquilo que Luciana falava, né, uma nova revolução. É sim, é um novo conceito de revolução, onde o poder está centrado nos trabalhadores e não no Estado, como aconteceu em tantas outras revoluções. E aí depende da união dos trabalhadores para conseguir essa revolução. Quem gostaria de ler esse pensamento de Orlando Nunes? A grande diferença em relação às revoluções anteriores está em que, na economia solidária, não é preciso esperar pela tomada do poder político para que os avanços aconteçam. Ela mesma é parte da tomada do poder político, ela mesma é parte da revolução, ela mesma é parte da transição e da construção do socialismo. Orlando Nunes. E um dos princípios da economia solidária, e eu vejo que o fundamental é a autogestão. O que a gente entende com essa imagem que aparece aqui? O poder do povo. O que mais? Que leitura que a gente pode fazer dessa imagem de autogestão? Povo organizado, né, para um só objetivo, né? É ser dono do seu próprio negócio, autogestivo. É isso? Junto, todo mundo em uma só direção, todos com um só objetivo, para gerar renda, né? Igualdade social e etc. A união faz a força, está todo mundo ali unido e eles estão certos. Uma coisa que é muito interessante, que aí está demonstrando que não tem padrão. Esse ciclo significa
que todo mundo é a mesma igualdade, não tem ninguém mais alto, ninguém mais baixo. Vocês observam isso que ele fala, não tem nenhum lá em cima, né? Estão todos embaixo, segurando, podemos dizer essa mão, o sonho coletivo. E aqui o nosso sonho coletivo, a gente pode dizer, é um espaço da economia solidária, um centro público de economia solidária, é uma lei municipal de economia solidária, e assim vai. Isso é possível se a gente unir forças. A feira da economia solidária já acontece. Por quê? Porque houve essa unidade. Claro, outros empreendimentos podem fazer parte, podem vir fazer parte, mas também tem uma formação na questão da autogestão, do trabalho coletivo. Beneficiamento de frutos. Nós trabalhamos todos lá. Ninguém é dono do empreendimento. Todos nós somos donos. E ao mesmo tempo, todos nós vamos trabalhar. Não importa se eu estou fechando a embalagem, não importa se eu estou negociando as vendas, mas eu sei o que Manuela está negociando e Manuela sabe quanto eu estou fechando lá. Então, todo mundo é dono do empreendimento, sabe de tudo que acontece lá. Chegar alguém para fazer uma entrevista sobre o empreendimento, eu não vou chamar, fulana, vem cá falar sobre o empreendimento. Eu vou ter o poder de falar, porque eu também sou dona do empreendimento. Então, no empreendimento, só é economia solidária se isso existe. Agora, se isso não existe, tem alguém que é o dono, então não é economia solidária. Dá para entender? Por quê? Porque a economia solidária quer fazer com que a pessoa seja sujeito da sua história. E eu tenho o mesmo valor que Luciana. Não importa se ela é vereadora, se é deputada, se é presidente do Brasil. Diante de Deus, eu sou igual a ela. A economia solidária quer fazer com que as pessoas tenham essa ciência de que a gente é igual. Não importa o cargo, o cargo de missão que a gente ocupa. O princípio da economia solidária é a cooperação. Rede. Se eu tenho um empreendimento, mas eu não participo de nada que fale de economia solidária, eu também não sou economia solidária. Por quê? Porque a economia solidária exige uma rede. Isso que a gente está fazendo aqui hoje, a gente chama de fórum, mas é uma rede. É uma rede onde a gente se encontra com outros empreendimentos, se encontra com outras entidades de apoio, com outros gestores públicos. Para quê? Para trocar ideias, para trocar formação e informação. Porque o que eu sei, Luciana não sabe, o que Luciana sabe, eu não sei. Eu vou estar falando o que eu sei, ela vai estar falando o que sabe e junto a gente vai crescer, todo mundo cresce. Tem que ter um lugar de perguntar, exatamente para se integrar. Isso. Isso que eu estou aprendendo. Eu acho que todo mundo. Então, a economia solidária, ela se fortalece em rede. Então, através da rede, que a gente consegue crescer na feira, consegue outros espaços de comercialização, consegue aprofundar o que é mesmo economia solidária. Aquilo que eu falava no início, né? O fórum estadual tem que estar ligado ao nacional e vice-versa. Então, isso é uma rede. O nacional está por dentro de tudo que acontece em Pernambuco. Isso é uma rede. E é fundamental isso, porque a gente não trabalha isolado. E a cooperação, né? Para acontecer a feira, tem muita cooperação para montar as tendas, para ajeitar as mesas, né? Se cada um quisesse fazer sozinho, com certeza não sairia a feira. Então, autogestão é um dos princípios da economia solidária, cooperação é outro princípio. A gente não vai trabalhar todos aqui, eu vou dar depois um folhinho para a gente, como tarefa de casa. E na economia solidária há uma complementariedade e reciprocidade entre trabalhador, consumidor, natureza, consumidor e natureza. Então, eu vou comprar esse celular. Realmente eu estou precisando dele?
Então, se eu estou precisando, eu compro. Se eu já tenho um, para que comprar mais um? O que eu vou fazer com o velho? Jogar no lixo? Onde que está essa reciprocidade com a natureza? Quem que vai sofrer é a natureza. Então, tem que ter essa reciprocidade entre a natureza e o trabalhador. Quando eu vou produzir o meu artesanato, eu vou cuidar com o que eu vou tirar da natureza. O que sobra, também vou cuidar se vai dar para pôr na horta ou se vou ter que descartar, ou o que eu posso fazer para não jogar no lixão, né? Então, muito esse cuidado com a natureza e essa reciprocidade também entre trabalhador e consumidor. O que eu vou produzir? É o que o meu consumidor precisa ou é supérfluo? Então, são coisas para a gente se pensar. Eu já falava, organização em rede, fundamental na economia solidária, isso que a gente falava no início, que a Luciana, a Giovanni também falava, produção e consumo local. Por quê? Ela quer desenvolvimento local. Que vem de fora não vai trazer riqueza para Palmares ou para Catende, vai levar riqueza para fora. Agora, o que eu produzo aqui? A banana que é produzida em Cerro Azul e é comercializada aqui, vai gerar riqueza para o município, vai gerar riqueza para os pequenos agricultores. Financiamento e crédito. Existem os bancos comunitários em muitos municípios do Brasil. Quem sabe seja um sonho para Palmares também, né? Essa questão da educação, formação, é uma luta, tá na grade curricular, a questão da economia solidária, para que desde o prézinho a criança já possa entender como consumir de forma ética e consciente. E toda a questão da formação é uma formação permanente, né? Ali, a nível de Brasil, a gente tem o projeto Saberes da Terra, que é um projeto piloto na questão de formação de economia solidária, e temos a sorte de estar na Mata Sul esse projeto. Então, é muita coisa bonita que acontece na questão de economia solidária e formação. A nível do Estado tem a rede de educadores de economia solidária, que o Gil participou de algumas reuniões. Então, há muito espaço para formação nessa área. E nessa organização em rede entra também a questão, novamente, da biodiversidade, né? A questão da diferentes biomas da natureza também. Vamos ter, Gil? Nas cirandas do povo está nascendo um mundo novo. Então, esse mundo novo é possível se a gente acreditar, quiser e ajudar a construir. E eu, pelo menos, acredito que a economia solidária é um meio, é um caminho de construir esse outro mundo possível, esse mundo novo. E se a gente olha as estatísticas, a gente percebe que 20% da população mundial mais rica é responsável por 86% do total de gastos em consumo privado. Então, vocês observam que quem mais consome é os que mais têm. Os que menos é a metade da metade da população, né? Enquanto os 20% mais pobres respondem apenas por 1,3%. Então, quem está destruindo o planeta não somos nós, os pobres, mas são os ricos. Então, bem mais de 1 bilhão de pessoas estão privadas de satisfazer suas necessidades básicas de consumo. E as 358 pessoas mais ricas do mundo, já em 93, possuíam bens que superavam a soma da renda anual de 45% de toda a população do mundo. Isso é questão da gente pensar, né? Que a economia solidária não está ali para ser mais um jeito de aumentar o consumo, mas também de ajudar as pessoas que hoje não conseguem estar no mercado de consumo, poder também consumir, mas consumir o necessário com consciência. Quem lê esse pensamento do consultor americano de vendas no fim da década de 50? Só para lembrar aquilo que eu falava antes, a nossa relação, né? Economia solidária, relação, pessoa a pessoa, pessoa e meio ambiente. Quem lê?
A nossa economia é enormemente produtiva, requer que façamos do consumo o nosso modo de vida, que busquemos a nossa satisfação espiritual ou do nosso ego no consumo. Nós precisamos de coisas consumidas, destruídas, gastas, substituídas e descartadas, numa taxa continuamente crescente. É isso que o capitalismo nos diz, que a nossa felicidade está no consumo. E a economia solidária vem dizer ao contrário, que a nossa felicidade está na relação com a pessoa, na relação com a natureza, na relação com aquilo que a gente consome. E aí, novamente, economia solidária não é só produzir e vender, mas também é a forma com que a gente consome. Economia solidária produz tudo que as pessoas precisam. São poucos os estados que conseguem ter essa rede, né, essa cadeia produtiva. Então, Pernambuco, acredito que ainda não. Mas, se mais gente apostar nessa proposta e entrar para a rede de economia solidária, pode produzir tudo que a gente precisa, sem precisar importar coisa fora do Brasil, sem precisar consumir coisas de empresas multinacionais. Pelo meu povo, o amor é importante, vem dizer tudo de novo. Olha, escute. Você que está aí sentado, levante